Seus lindos! Olá, olá, candidato Enem! Olá, olá, meu terceirão aplicação. Titio Rômulo na área. Chegamos juntos agora para discutirmos a bendita da proposta de intervenção. Nós já falamos sobre a competência 1, relacionada à gramática, competência 2, tipologia, tema e repertório sociocultural. Falamos sobre a competência 3, relacionada sobretudo ao projeto de texto e à marca de autoria. Falamos sobre a competência 4, que está relacionada à organização do parágrafo, à repetição e uso conectivos. E falta-nos falar sobre a competência 5, que é a proposta de intervenção. A primeira coisa que eu preciso comentar é que a sua proposta de intervenção não é julgada a partir do gosto. Eu não gostei do que ele sugeriu, não. Não é assim. Eu acho que não rola. Não é assim que funciona. A sua proposta de intervenção é julgada a partir dos elementos que você coloca na redação, na proposta, e da compreensão da banca de que esses elementos sejam válidos ou não sejam válidos. Então, por exemplo, um elemento inválido é um elemento generalizador. Portanto, o Ministério da Educação deve capacitar professores para melhorar o mundo, para melhorar o Brasil. Algumas ações, portanto, devemos amar mais ao próximo. Portanto, devemos sentir mais amor e empatia pelo cidadão. Não. É bom que você transforme isso em ações concretas, ações sociais concretas, para que, enfim, sejam considerados os seus elementos da proposta de intervenção. Uma outra coisa importante é que você não precisa ser criativo, inovador na proposta. Eu vou usar o governo aqui, todo mundo vai falar a mesma coisa do governo. Não tem problema. Contanto que todo mundo fale certo, todo mundo vai pontuar. Eu vou falar isso, mas todo mundo deve estar falando a mesma coisa. Não tem problema. Se for certo, não importa, você vai pontuar da mesma maneira. Então, vem com o titio no passo a passo. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução de ordem social, científica, cultural ou política. Por isso, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Gente, graças a Deus, eu estou feliz por ter lido isso aqui. Vou dar um beijo no texto. A cartilha do candidato, nos outros anos, ficava dizendo que o aluno tinha que solucionar o problema. E eu tinha um ranço disso. Por quê? Porque eu sei que, na prática, a banca não tirava ponto de quem não solucionava o problema. Na verdade, você pode solucionar, mediar ou atenuar o problema. Então, por exemplo, não seria tema do Enem, porque o Enem não cobra nada fora do Brasil, mas o conflito no Oriente Médio. Pode ser que você não tenha uma solução, mas você pode solucionar uma maneira de negociar, de mediar, de intervir de alguma maneira. Ora, violência contra a mulher na sociedade brasileira, os governos de anos não conseguiram resolver isso. Então, você pode sim aplicar uma medida efetiva, mas toda vez que você se perguntar se aquela medida vai resolver todos os problemas de violência contra a mulher em todos os setores sociais, pode ser que a resposta seja não. Mesmo assim, a banca vai considerar a sua proposta de intervenção. Então, nessa cartilha do candidato, nas cartilhas mais recentes, foi mudado o texto para ficar bem claro que não é obrigação sua resolver o problema abordado pelo tema, apresentado no tema e que é abordado por você.
Não tem que ser uma solução. Mediou, atenuou, reduziu, enfim, você consegue pontuar. Estamos juntos? Então vamos lá. Elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, a questão dos direitos humanos. Antigamente, se você desrespeitasse os direitos humanos na proposta de intervenção ou em qualquer parte do texto, a sua redação era zerada. De um tempo para cá, se você desrespeita os direitos humanos em qualquer parte do texto, a banca finge que não viu. O ranço dela é só se você desrespeitar os direitos humanos na proposta de intervenção. Então, se você está lá falando alguma besteira, né, que diz respeito aos direitos humanos, no texto motivador, você diz que concorda com aquela postura. Não foi na proposta de intervenção, a banca não te dá ponto nem tira ponto. Se não tiver validade, você pode perder até ponto na argumentação, se não for bem fundamentado, mais. Agora, prejuízo mesmo é você desrespeitar os direitos humanos na proposta. E parou de zerar a redação toda e, recentemente, ao desrespeitar os direitos humanos, zera a sua proposta de intervenção. Professor, isso é justo? Isso não é justo? Isso é a regra até agora. Se na véspera do Enem isso mudar, nós vamos comunicar a você. O que acontece? A nossa estrutura educacional no país está baseada também na nossa Constituição. A nossa Constituição prevê o respeito aos direitos humanos. E aí a banca acha relevante punir o aluno que demonstre oposição a um desrespeito constitucional. A questão é, quando a gente paga o imposto, ninguém pergunta se a gente é contra ou a favor dos direitos humanos. Então, na hora de fazer uma prova para poder, enfim, usar o dinheiro que você gastou com o imposto, tudo que você paga, na hora de entrar na universidade, aí a banca vem com o argumento, ou contra ou a favor dos direitos humanos. Sinceramente, eu sou a favor de se cobrar, sim, os direitos humanos como critério, mas eu reconheço que é polêmico esse assunto, por isso que eu estou expondo aí as duas partes para você. Voltando para cá, vamos prosseguir a nossa leitura. Cadê? Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Aí já começa o texto a repetir o que já foi dito, aí eu já vou me aborrecendo. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto, considerando seu planejamento de escrita, avaliado na competência 3, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Deixa eu explicar isso aqui. Tem um povo que decora uma proposta de intervenção coringa. Portanto, o governo federal deve se mobilizar e trabalhar no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos os seus cidadãos. Espera-se com isso promover o bem-estar comum a toda a sociedade e revigorar os laços. Isso pode ser usado para bem-estar, pode ser violência, pode ser vacinação, pode ser morador de rua, pode ser... Então, não há nenhum elemento que amarre a treta discutida ali. Outro problema, proposta de intervenção relacionada ao assunto e não relacionada ao tema. Como assim, professor? Você põe lá uma proposta de intervenção, o tema, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí na sua proposta, portanto, o governo deve trabalhar para diminuir todos os tipos de violência, já que a violência é um grande mal que temos vivido nesse século. Espera-se com isso promover a paz e respeitar. E aí você falou todos os tipos de violência,
Eu entendo que você acha que a violência, né, a gente deve combater só esse tipo de violência, mas todos os tipos de violência. Mas, enfim, vai chegando aí um momento em que a banca olha e ela acha que você pode ter decorado aquilo e a sua nota não funciona. Uma resposta que não passe do tema, aliás, que não passe do assunto, né, que não atinja o tema, é perigosíssima, pode prejudicar a sua nota, tá bom? Então, vamos lá com o titio Zice. Tá. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os direitos humanos. Aliás, vou falar agora. Professor, como é que eu faço para não desrespeitar os direitos humanos, mesmo que seja sem querer? É necessário que você não exagere, não seja radical. Não, por exemplo, pela assistência à violência contra a mulher, você pode mandar prender, você pode mandar aplicar multa, afastar, criar leis novas. Você não pode mandar agredir de volta o cara que agrediu a mulher, você não pode mandar matar o cara que já matou a mulher, você não pode sugerir coisas que não sejam previstas na nossa Constituição. Professor, mas eu vou ter que decorar a Constituição? Não, então não seja radical. Eu vou dar um exemplo que eu repito muito, porque ele ilustra demais o que eu estou falando. Teve um ano que o tema foi publicidade infantil no Brasil. Proposta de intervenção, teve aluno dizendo que devia restringir a publicidade para criança, teve aluno dizendo que o governo devia intermediar a publicidade, fiscalizar a publicidade da criança, teve gente que disse que não deveria existir mais publicidade direcionada à criança, tudo isso foi aceito. Mas teve gente que na proposta colocou que deveria acabar com esse negócio de publicidade na mídia. Qualquer tipo de publicidade devia acabar com publicidade na mídia. E aí? E aí que publicidade é interpretado na nossa cultura como informação, negar o acesso à informação e desrespeitar os direitos humanos. Todo mundo que na proposta de intervenção mandou acabar com qualquer tipo de publicidade teve a redação naquele ano zerada, porque naquele ano não zerava só a proposta, zerava a redação inteira. Entendeu ou não? Professor, mas eu não mandei matar ninguém, não mandou prender. Então, não seja radical. Sugira uma criação de lei, sugira uma medida punitiva dentro dos nossos limites legais. Enfim, teve um ano, foi o ano da persistência da violência contra a mulher, que eram tantas pessoas mandando bater no homem, matar o homem também, fazer a treta toda. A banca veio lá zerando essa gente toda. Depois ela voltou atrás e disse que podia sugerir morte desde que fosse pelo Estado. Aí saíram do zero as pessoas que sugeriam a pena de morte. Então, não use isso, porque você não sabe qual é a postura da banca, isso já mudou de ano para ano, tá? Não traga negócio de morte, de agressão para a sua redação. Mas o que aconteceu? Naquele ano, todo mundo que sugeriu que o governo deveria matar o agressor numa câmara de gás, numa punição tal, a banca aceitou. Quem disse que o familiar da mulher que foi assassinada tinha que matar lá o cara, aí essa pessoa teve a redação zerada. Gente, se as duas medidas são contra a nossa Constituição, por que a banca aceita uma e não aceita a outra? Gente, eu não tenho essa resposta. O que eu tenho é uma dica, é uma sugestão de você não se envolver com treta na hora da sua redação. Tudo bem? Estamos juntos? Então, vamos lá com o titio Zice. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executá-la? Então, o que é possível apresentar como proposta? Você precisa de uma ação. Essa ação vale 40 pontos. Quem deve executá-la? Agente, vale 40 pontos. Como viabilizar essa proposta? Meio modo, está aqui, 40 pontos. Qual efeito ela pode alcançar? Efeito está próximo de finalidade, 40 pontos. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Isso se chama detalhamento. Resumindo, seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento da proposta que você apresentar.
Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar nesse vídeo mais a parte teórica e no vídeo seguinte nós vamos para o quadro para a Titio produzir aí uma proposta junto com você. Continuando aí, olha, o negócio muda eu acho lindo que eu sou aquela pessoa que tem a dificuldade para poder lidar, olha só, olha a Titiozinha, olha como é que eu sou, olha lá, pronto, agora eu posso rodar. Ah lá, estou conseguindo. Ah, gente, não fui. O que é possível apresentar como proposta? Pronto. Olha que lindo. Eu tenho uma dificuldade com a coordenação motor. Foi. Olha lá, titios esse. Pronto. Olha aí. Importante. Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Resumindo, tem muita gente que põe a proposta de intervenção assim, olha, portanto, as atuais campanhas de vacinação estabelecidas pelo governo federal são sim medidas muito importantes para resolver o problema da crise de saúde, porque o Brasil tem passado. Não, você não está propondo, você está reconhecendo a validade da proposta de outro. Estamos entendidos? Quando o tema foi lei seca, foi chuva de redação tirando zero na proposta de intervenção, porque em vez de fazer uma proposta nova, concordavam com a medida, achando que isso já serviria de proposta. Você não tem que elogiar a proposta, não tem que concordar com a proposta, você tem que produzir proposta. Tudo bem? Então vamos lá para o titios esse. Constatar a falta de uma ação... Tá. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção, também não, como se X for feito, o resultado poderá ser Y. Ou seja, essa proposta hipotética é se o governo investisse, se o governo investir, não, é necessário que o governo invista ou o governo deve investir. Propostas condicionais não são aceitas. Estamos juntos? Então vamos lá. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Isso aqui já foi dito, gente. O texto se repete com essa ladainha. Ou seja, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade. E sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Isso é muito importante. Não se esqueça de que nós estamos acompanhando nas nossas aulas aquele material seu que você recebeu aí no link, que é a cartilha do candidato. A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos e essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Eu não gosto desse verbo penalizar porque ele já foi errado. O certo é apenar, penalizar é sentir pena. Como houve uma força para aceitar esse verbo, eu ainda tenho um preconceito em relação a ele. Mas, enfim, isso aqui eu já tinha falado para você, a proposta de intervenção. O desrespeito aos direitos humanos deixou de zerar a redação inteira e passou a zerar só a proposta. E se ele aparecer em outro pedaço do texto ele é ignorado, ele só zera se aparecer na proposta. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, como defesa da tortura. Ainda bem que eu, essa aula eu estou dando aqui no vídeo, porque quando a gente fala isso é uma treta, uma discussão, o povo grita palavras, eu não estou aqui para me envolver em polêmicas, não é isso? Defesa da tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Eu fico imaginando, a minha mãe tem 66 anos, acho que vai fazer 67, isso.
Minha mãe não ia sobrar numa redação dessa não, gente. Minha mãe tudo era tem que matar, tem que pegar esses puritões, tem que matar, tem que pegar, apareceu lá não sei o quem. Agora vê, você viu no jornal a mulher que chutou o cachorrinho? Viu, mãe? Coisa horrível, né? Tinha que cortar o pé dela sem anestesia, tinha que... Olha, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Na sua redação, isso é batalha espiritual, travada e perdida. Então, qualquer coisa, justiça com as próprias mãos, isto é, sem intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Isso aqui também é novo, porque, Porque antigamente qualquer desrespeito tem que matar, zerava. Agora não, o Estado tem que matar, aí não zera mais. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Então, a gente tem aqui que ficou de fora a questão da religião e a questão da identidade de gênero por aqui. Para a avaliação das redações, gente, ficou fora de estar explicitado no texto, mas aí foi colocado tudo aqui, ó, voltado contra grupos sociais específicos, isso aqui é muito amplo. Por quê? Porque se falou de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, socioeconômica, por que não colocou aqui identidade de gênero e não apenas questão do gênero, a questão religiosa, que é um problema muito grave? Não, aí jogou tudo no meu balaio de gato, ou seja, isso aqui só vai ser decidido ano a ano porque o texto ficou um pouco mais fluido. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3 da Resolução 1, o qual estabelece as diretrizes para a educação em direitos humanos. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diversidades. Então, a palavra diversidade já evoca muita coisa, mas isso aqui não é o texto original do original, não é o texto da autoria da cartilha, mas é uma citação feita por ela. Aqui entra a religião, a laicidade do Estado, a democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, falou que tem que poluir mesmo, tem que queimar tudo, tem que destruir, tem que cimentar a Amazônia inteira, botar uma cerca, vender para o agronegócio, para a economia, que interessa a economia. Fica lá. Enfim, isso é desrespeito aos direitos humanos relacionado à sustentabilidade socioambiental. Há também algumas ideias e ações contrárias aos direitos humanos que estão mais diretamente relacionadas ao tema da prova. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Foram consideradas propostas que desrespeitam os direitos humanos, que incentivam a tortura e cárcere privado de pessoas que faziam uso do controle de dados para manipulação, que promoviam censura e vigilância em massa. Promover censura e vigilância em massa não pode. Olha aí. Que impediam a liberdade de acesso à informação e à comunicação de qualquer pessoa ou grupo e que negavam os direitos humanos a qualquer pessoa. Então, uma vez eu me deparei com com uma redação que dizia assim, todas as religiões devem ser respeitadas, porém, a X não é religião, é uma seita. E aí foi lá e esculhambou. Quer dizer, não pode fazer isso, né? Não pode. Essa redação foi zerada no Enem. Enfim, a seguir são apresentados alguns exemplos de trechos de redações, enfim, de participantes que levaram a atribuição de nota 0 na competência 5 por ferirem os direitos humanos. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários.
Mandou cortar a internet do povo, desrespeitou direitos humanos, gente. Olha isso. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias e etc. Ainda tem um erro que você não deve usar antes, etc. Enfim, deve-se fiscalizar antes da publicação e caso haja intervenção da notícia verdadeira ou censuras em ideais realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou ninguém através da internet. Olha aí, gente, cárcere privado é crime, gente. Se a pessoa vai ter cárcere, olha, eu não sei de mais nada. E ela acha que está falando bonitinho. Não, porque eu estou mandando fazer isso com quem tem fake news. Não pode ser dentro de casa mais. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Você não exclui ninguém da sociedade. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto. Quer dizer, esse aqui fez pior. Em vez de tirar a internet do criminoso, tem que tirar do leigo, do analfabeto. Quer dizer, a pessoa não sabe lidar com aquilo ali. No Brasil, as leis são frágeis, deviam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para as outras pessoas. Quando eu digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Aí negou a questão do direito. Tudo bem? Estamos juntos? Então, cadê titios esse aqui? Foi. Aqui nós temos o quadro para o julgamento das competências do Enem. O que titio vai fazer aqui? Eu vou deixar o comentário sobre esse quadro e vou produzir uma proposta de intervenção junto com você em nosso próximo vídeo. Estamos juntos? Então, um grande abraço e até lá!